E aí, belezura? Bora para a palavra? Mais uma leitura em voz alta. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na leitura da Bíblia King James. A gente vai para a explicação do capítulo 7. Então, capítulo 7 de Gênesis. Bora lá. Depois de concluída a arca, só um segundinho, um cafezinho para dar um grau. Capítulo 7 de Gênesis, explicação. Depois de concluída a arca, o Senhor deu a Noé ordem para começar complexo processo de lotar a embarcação, por causa do justo andar de Noé com Deus. E ele e sua casa seriam salvos. O conceito popular, muitos... Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar do começo. Gaguejou? Volta do começo. Tá aqui. Depois de concluída a arca, o Senhor deu a Noé a ordem para começar complexo processo de lotar a embarcação, por causa do justo andar de Noé com Deus. Ele e sua casa seriam salvos. O conceito popular, muitos por causa da justiça de uns poucos, ocorre em outras partes das Escrituras. Capítulo 18, de 24 até o 32, ele fala aqui. Embora um macho e uma fêmea de cada espécie de ave e de animal terrestre devessem ser embarcados na arca, 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, tanto dos terrestres quanto das aves, deveriam ser embarcados. O conceito de animais limpos é explicado na Torá. Levítico, capítulo 11, versículo 1 até o 46. Tá? LV aqui, depois eu vou ver o que é. Enfim, essencialmente, esses eram animais apropriados para o consumo humano e podiam ser oferecidos como sacrifício a Deus. Sobre o significado de toda a terra, ver em nota do capítulo 6 ao versículo 17. O aviso antecipado que Deus dá a Noé acerca do começo da chuva era necessário, pois praticamente era certo que em 7 dias daria para encerrar a lotação da arca, embarcar, acomodar e cuidar da dieta necessária de todos os animais a bordo da escritura de 3 pavimentos, na forma de barcaça. Era uma tarefa complexa e perigosa. A chuva aqui era um mecanismo para o ato fatal de julgamento que faria desaparecer da face da terra todos os seres vivos. Em outros lugares do Antigo Testamento, Deus fez chover do céu fogo e enxofre e granizo como um instrumento de julgamento contra os pecadores. As chuvas continuariam sem diminuir por 40 dias e 40 noites. O número 40 exerceu um papel significativo por todo o Antigo Testamento. Isaac e Esau tinham 40 anos ao se casarem. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, recebendo de Deus a lei. Israel peregrinou 40 anos no deserto após sua desobediência. Os filisteus oprimiram Israel por 40 anos e vários reis e juízes governam Israel por 40 anos. Débora, Gideão, Eli, Davi, Salomão, Joás, Saul. A idade de Noé
no início do dilúvio, 600 anos, será usada para indicar a duração do dilúvio. Nenhum outro ser humano depois de Noé será descrito como tendo vivido até essa idade, sobre a abrangência do dilúvio, ver nota em capítulo 6, versículo 17. Depois dos 7 dias, exatamente no tempo anunciado por Deus para acontecer, as águas do dilúvio começaram a vir. A água veio de 2 fontes diferentes, uma de baixo e outra de cima. Não se sabe exatamente o que significa todas as fontes do grande abismo. A expressão parece se referir ao fluxo maciço de água pressurizada de fontes subterrâneas que jorraram do solo. Foram rompidas com um efeito devastador. Nenhum fenômeno conhecido na natureza hoje corresponde a essa descrição. Exatamente como Deus indicara, a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus a Noé é mais uma vez mostrada como fidedigna. No mesmo dia em que Noé completou a tarefa de carregar a arca, ou seja, no 7º dia, depois que Deus dera a ordem, Noé e sua família entraram na arca. O Senhor fechou dentro. Nenhum detalhe é dado para explicar como Deus realizou o ato sobrenatural de fechar a porta com Noé dentro da arca. O ato divino salienta a verdade encontrada em outros lugares da Bíblia. A salvação vem do Senhor. Está Jonas, capítulo 2, versículo 9. 15 côvados é literalmente 6,15 metros. Para saber mais sobre a abrangência do dilúvio de Noé, ver nota em capítulo 6, versículo 17. Mediante o uso de reafirmação expandida, o autor leva ao clímax o relato detalhado da destruição do dilúvio. Para o efeito dramático de uma segunda expressão expandida dos efeitos destrutivos, segue imediatamente aquela no versículo anterior. A esmagadora apresentação da morte é contrastada com a preservação de Noé. Embora o texto não diga de maneira explícita, o total de 150 dias parece incluir os 40 dias de chuva. Ver nota no capítulo 12, no versículo 12. A palavra hebraica traduzida como prevalecer, enfatiza o poder das águas. Lembrou Noé? Não sugere que Deus alguma vez... Aqui encerrou, gente. Eu pulei aqui. Vou ler a última parte da explicação do versículo 7. Do capítulo 7. Embora o texto não diga de maneira explícita, o total de 150 dias inclui os 40 dias de chuva. A palavra hebraica traduzida como prevaleceram enfatiza o poder das águas. Então, essa aqui é a explicação do capítulo 7 de Gênesis. A gente conclui aqui hoje essa leitura em voz alta, a explicação desse capítulo 7 de Gênesis. E na sequência, no próximo vídeo, vem mais um capítulo aí para a gente se alimentar dessa palavra diária dentro desse meu exercício aí de leitura em voz alta. Fechou? Tamo junto, um ótimo dia, até mais. Valeu, tchau, tchau.